Bom dia, pessoal. Estamos aqui hoje para trabalhar um pouco do conteúdo sobre razão e proporção, tá? Primeiro, nós vamos começar o estudo da razão e proporção a partir da razão. Vamos entender o que é uma razão. Então, assim, razão, na verdade, é quando eu tenho um número sobre o outro, né? Como se fosse uma fração, que eu representei por letras, né? A sobre B, ou ainda A dividido por B, né? Porque toda a fração representa uma divisão entre o numerador e o denominador, tá? Então, isso também é chamado de razão, tá? Então, na razão eles têm nomes específicos, né? Aqui, por exemplo, se fosse fração, numerador, denominador, mas na razão, quando eu me refiro à razão, o primeiro número, que seria o numerador, é chamado de antecedente e o numerador é chamado de consequente, tá? Ou ainda o dividendo, chamado de antecedente, e o divisor de consequente, tá? E a gente lê assim, A está para B. A está para B. É a leitura, né? Diz que um valor está para o outro. Por quê? Porque na razão é a comparação entre dois valores, né? Eu comparo o número eu comparo o número que é o antecedente com o consequente, né? Então é a comparação de duas grandezas, tá? Razão inversa. O que seria a razão inversa? A razão inversa, ela traz uma propriedade que diz assim, que na minha razão quando A está para B, né? Se eu multiplicá-la por um valor, né, igual, tanto em cima como embaixo, que eu estou representando pela letra K, ela não vai se alterar, né? Ou seja, a razão de uma para a outra continua sendo a mesma, né? Tá? Por exemplo, se a razão de A para B for digamos, de 1 para 2, vai ser da metade para o total, né? Então, se eu multiplicar por qualquer valor aqui, em cima e embaixo, vai continuar representando a metade da primeira para a segunda. Mesma coisa acontece aqui, Se eu dividir por K, tanto em cima quanto embaixo, também não vai modificar nada. Isso aqui se compara à simplificação de fração, né? Ou frações equivalentes, né? Quando você aumenta ou diminui o valor tanto do numerador como do denominador. Na razão acontece a mesma coisa, tá certo? Vamos agora ver um exemplo numérico, né? Tá? Aqui só para vocês terem aqui, eu vou colocar aqui, razão de A para B. Mas o que significa isso? A gente vai trabalhar com números, né? Eu posso dizer assim, que a razão de 1 para 2, né? Quanto que 1 está para 2? Né? Está a metade do 2. Então, 1 está para 2 a sua metade. Ou ainda, 1 para 2. Tá? A mesma coisa aqui, se eu usar esse 1 para 2 aqui e multiplicar esse K, digamos que eu use aqui como valor de K o 3, nós vamos ter 3 sextos. Então, a razão do antecedente para o consequente continua sendo a metade, 3 para 6. O 3 ainda é metade do 6, assim como 1 é metade do 2, né? E ainda, se eu fizer pela divisão, fizer aqui ao contrário, por exemplo, usando essa, se eu dividir ele por 3 aqui e por 3 aqui, eu vou voltar a ter 1/2, que é a razão ainda da metade, né? Em relação à metade do antecedente para o consequente. Então, a razão continua sendo de 1 para 2. Tá? Vamos ver agora alguns exemplos numéricos. Bom, continuando então nossa explicação com 2 exemplos, tá, pessoal? Aqui no número 1, assim, diz que Francis tem 14 anos e Melissa 21 anos, tá? Vocês têm aí no plano de vocês o exemplo 1. É para dizer qual é a razão da idade de Francis para a idade de Melissa. Se o Francis vem primeiro, significa que ele é o antecedente, tá? Então, a razão de Francis para a idade de Melissa. É isso. A razão é de 14 para 21, mas como a gente fala em razão, a razão sempre tem que ser simplificada ao seu máximo, tá? Portanto, a gente vai simplificar esses valores aqui dividindo eles por 7, Então, nós vamos ter 2 terços, tá? Então, a razão da idade de Francis para Melissa é de 2 terços, ou seja, da idade total dela, se eu pegar e dividir em 3 partes, 2 partes vão ser referentes à idade de Francis, tá? Então,
a razão de idade de Francis para Melissa é de 2/3. Ou seja, como não chegou no 3, claro, logicamente a idade dele não se equivale ao total da idade de Melissa, tá? Na número 2, tem uma outra questãozinha assim que diz ali que a Samara fez uma prova e acertou algumas questões, né? Mas diz assim, ó, que a razão das questões certas, tá? A razão das questões certas de Tamara é de 3/4. Significa o quê? Que de cada 4 questões ela acertou 3, né? De 3/4. E o total de questões é 16. Bom, então quantas ela acertou, né? O que a gente tem que fazer? Montar essa razão 3/4 aqui e fazer uma igualdade. O que a gente vai pensar? Bom, se ela acertou 3 questões de cada 4, significa que o total de questões, aqui 16, ele é um consequente, né? Porque aqui seria de cada 4, total de grupos de 4, ela acertou 13. Então aqui eu vou pôr o total de questões também, né? Igualado aqui com o 4, que é o total de questões em grupos de 4. Como que eu vou descobrir o 16? Quem é o valor que está aqui, ó? Porque agora eu tenho o total de questões. Quantas ela acertou? Bom, do 4 para o 16, se eu multiplico aqui por 4, eu vou ter 16. Segundo a minha propriedade das razões, eu posso fazer a multiplicação por 4 aqui. E se eu faço aqui também por 4, eu não vou alterar a proporção, né? Então, 3 vezes 4, 12. Significa que Samara acertou 12 questões. Tá? É o que vocês têm ali, certo? Bom, pessoal, agora vamos ver as razões especiais. Existem algumas razões especiais, tá? Eu vou trabalhar aqui com vocês só 4 delas, tá? A primeira razão especial que eu coloquei aqui para a gente olhar é a velocidade. Por que elas são razões especiais? Porque essas grandezas elas são calculadas através da razão de uma grandeza para outra, né? Por exemplo, a velocidade de um veículo, né, do móvel, ela é calculada pela divisão da velocidade pelo tempo, né? Então, depende da distância pelo tempo, dependendo de quanto ela andou em determinado tempo, vai ser a velocidade média dela dentro daquele tempo ali, tá? Bom, então é o seguinte, a velocidade média é a distância dividida pelo tempo. Então essa aqui é uma razão especial, ó. Eu divido a distância pelo tempo, vai me dar a velocidade média. O que é a escala, né? Usada principalmente nos veículos, né, pessoal? No transporte. Bom, a escala é uma razão especial onde você tem a divisão, né? Ou a razão do tamanho do papel para o tamanho real. Isso aqui se usa muito na engenharia, né? Engenharia, né? Esse tipo de cálculo aí. Bom, aqui na letra C nós temos a densidade do corpo, né? O que é a densidade do corpo? É o quanto de massa em gramas está distribuindo num determinado volume, tá? Que é o volume é a forma, né? Então assim, a densidade do corpo ela é calculada pela massa em gramas, né? Por exemplo, a nossa massa corporal ela é dada em quilogramas, né? Então se a gente dividir multiplicar a nossa massa corporal, que é quilograma, por 1000, nós vamos ter a nossa massa corporal em gramas, tá certo? Então essa densidade dividido pelo volume que aquele corpo ocupa, né? Esse volume é dado em centímetro cúbico, ou seja, um cubinho de 1 centímetro, né? Centímetro cúbico. Um de largura, um de altura e um de profundidade, tá? Um cubinho, como se fosse um dado de 1 centímetro, tá bom? E essa é a razão aqui, então. A outra razão especial aqui é a densidade demográfica, que é usada muito em estatística, geografia, né? Que é quando se calcula o número de habitantes de um território que ocupa a sua área, a superfície, né? Então aqui esse cálculo é dado pelo número de habitantes distribuídos a cada quilômetro quadrado, né? Quantos habitantes cabem em 1 quilômetro quadrado, tá? 1 quilômetro quadrado o que é? É um quadrado formado por 1 quilômetro de cada lado, né? 1 quilômetro de largura por 1 quilômetro de altura. Então vai dar 1 quilômetro quadrado, tá? Vamos ver alguns exemplozinhos sobre isso aí então.
Bom, continuando, pessoal, aqui no primeiro exemplo, fala de um automóvel, né, que se deslocou uma distância de 500 km em 4 horas e pede para dar a velocidade média dele. Bom, a velocidade média dele é dada pela distância dividida pelo tempo, onde esses 500 km são referentes à distância e esse aqui ao tempo, né? O seu tempo em horas, né? Então, basta a gente substituir aqui 500 dividido por 4, né? Tá? Claro que aqui, como a velocidade é dada em quilômetros por hora, já está em quilômetro e já está em hora, né? Nós vamos trabalhar dentro disso aqui. Mas se por acaso tivesse aqui em metros, eu teria que transformar para quilômetros. Aqui tivesse em minutos, teria que ver quantas horas seriam aquele tempo, né? Então essa velocidade aqui para nós vai dar 125 quilômetros a cada hora, por hora, tá? Bom, no exemplo 2 é a escala, tá? A escala, antes, acabei me esquecendo, fugiu a palavra, mas dentro da arquitetura também, né, se trabalha a escala, tá? Então aqui diz assim, ó, que tem um mapa onde a distância de duas cidades no mapa é de 1,5 centímetros, tá? Ali no mapa, foi medido com a régua, né? Bom, e a escala da medida real é de 1 para 25 milhões, ou seja, para mim eu poder aumentar o tamanho do papel para o real, eu preciso aumentar 25 milhões de vezes esse valor de 1,5. Então nós vamos trabalhar o seguinte, do 1 para 1,5 o que aconteceu? Foi multiplicado por 1,5, ó. 1 para 1,5 é 1,5 mesmo, né? 1 vezes 1,5, 1,5. Então significa que aqui eu também preciso aumentar 1,5 para ter esse valor aqui correspondente ao tamanho real. E daí, pessoal, lá no livro de vocês, lá no plano de vocês têm 37 milhões e 500 mil aqui, né? 37 milhões e 500 mil. Esse valor que é da multiplicação de 25 milhões por 1,5. Isso aqui está em centímetros, né? Mas ele pede qual o tamanho real. Bom, se isso aqui está em centímetro, eu preciso descobrir quantos quilômetros que vale isso aqui, tá? Aí tem uma outra transformação. Sempre que eu tenho um valor em centímetros, tá? Em centímetros, e eu quero transformar ele para quilômetros, tá? Eu preciso dividir ele por 100 mil. Tá, pessoal? Existe uma tabela de transformação de unidades, né? Que vocês devem ter trabalhado, já viram, mas talvez não lembrem. Mas assim, de centímetro para quilômetro é sempre 100 mil, né? Por exemplo, do metro por quilômetro é 1000, tá? Depende da unidade de medida. Mas nesse caso aqui, se a gente dividir por 100 mil, nós vamos ter essa medida no seu tamanho real, que é de 375, porque na divisão eu posso cancelar aqui esses 5 zeros, cancelo os 5 zeros ali, 375 quilômetros de distância, tá? Seria o tamanho real, então, na escala de 1 para 25 milhões, tá bom? Bom, pessoal, mais dois exemplos aqui, tá? O exemplo 3, que trabalha em relação aqui à densidade do corpo, tá? Diz assim que um corpo que possui 500 gramas, ou seja, meio quilo, né? Porque 1000 gramas seria 1 quilo, tá? Ele está distribuído dentro de um volume, né? De uma forma volumétrica de 125 centímetros cúbicos. Isso aqui significa, pessoal, tá? Não vem ao caso, mas significa o seguinte, que nós temos aqui pode ser na forma de um cubo, né? Tá? Isso aqui é só para me explicar para vocês, mas não se preocupem, tá, com isso aqui. Isso aqui significa que eu tenho uma massa volumétrica distribuída num cubinho de 5 centímetros, tá? Então imagine um quadradinho de 5 centímetros que pesa meio quilo, pensa a massa disso, né? E aí eu quero descobrir qual a densidade desse corpo. Bom, a densidade desse corpo, basta eu dividir aqui a nossa massa pelo volume, tá? A massa sempre vai ter que estar em gramas e o volume sempre em centímetros cúbicos, né? Alguns exercícios, né, mais adiantados trabalham com essas medidas diferentes que a gente acaba tendo que transformar, mas aqui não. Então basta eu dividir 500 por 125. E aí a gente vai encontrar 4 gramas por centímetro cúbico.
significa que a cada cubinho, que um cubinho de 1 centímetro por 1 centímetro, 1 centímetro, pesa 4 gramas dentro desse corpo maior, desse volume maior, tá? Ali no plano vocês tinham 200 por 50, né? Eu acabei alterando aqui para resolver, não sei porquê também, mas na verdade a conta é essa, tá? Não é aqui no 200 lá é 500 e no 50 aqui é 125. Se fizer por aqueles valores também vai dar 4, né? Tá? O exemplo 4, então, é a densidade demográfica. Diz que uma cidade de 100 mil habitantes possui uma área territorial de 500 metros quadrados, né? Bom, então qual a densidade demográfica? Quanto de pessoas ou população tem por quilômetro quadrado, tá? Então basta eu dividir aqui as 100 mil pessoas, os 100 mil habitantes, por 500, que já está em quilômetro quadrado, né? Então aí nós vamos ter uma densidade de, posso cortar aqui, ó, de 500, né? Desculpa, 500 não. Corta 2 zero aqui, 2 zero aqui, vai sobrar 1000, né? 1000 aqui. 1000 dividido por 5 vai dar 200, tá? Então 200 habitantes por quilômetro quadrado. 200 pessoas por quilômetro quadrado. Bom, pessoal, esses são os 4 exemplos, tá? Das razões especiais, mas o início ali. Agora vocês têm as atividades para resolver. Resolvam, né? Baseado nesses exemplos aí. E qualquer coisa, estamos aí, pessoal, tá? Bom trabalho para vocês. Um grande abraço.